Ô, Mauro, por sinal, ontem, o Abel Ferreira, o Rogério Ceni, a gente costuma sempre falar que são caras que em coletiva eles falam realmente o que eles pensam. Agora, ontem eu acho que o Abel passou um pouco do ponto, né? A gente vai mostrar aqui uma sonora do Abel. A gente tem também a pergunta, ou a pergunta eu leio aqui. Ó, tem a pergunta também, porque muita gente fala, ó, tem que ver a pergunta, pra ver o que ele respondeu. Não foi uma pergunta nada demais, foi do jornalista Guilherme Gonçalves, da Litoral News, na coletiva. E o Abel ficou bem insatisfeito e, cara, deu uma resposta bem dura. Pro jornalista, a gente vai mostrar aí a pergunta e a resposta do Abel Ferreira e depois eu queria que todos da mesa falassem sobre a resposta do Abel Ferreira. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Olha aí. A pergunta do cara não teve nada demais, Vamp. Eu tava vendo hoje. Ele tem esse. Vamos botar mais 42 amarelos, eu tava vendo. Já tá suspenso de novo. O Zé Rafael 3 vezes expulso, que foi expulso ontem, e o Abel de novo fica de fora no jogo agora contra o Curitiba. Então vamos usar amarelo, tava nervoso. Mas eu acho que numa hora dessa. Ignorante. Eu acho que numa hora dessa o jornalista tem que responder também, sabia? Por que eu vou querer estar no seu lugar? Eu prefiro ser jornalista. Por quê? Só porque você ganha mais do que eu? Só porque você tá mais rico, mais famoso do que eu? Porque aí também é muita marra. Eu sou um cara que eu sempre elogio o Abel, que eu assumo o chupa pilhado, que eu criticava o Abel. Depois o Abel mostrou sim ser um baita treinador. Acho o maior treinador da história do Palmeiras já. Agora essa marra, aí tá de sacanagem. Aí vira arrogância. Eu sempre falei, o Abel tem direito de ser grosso quando são grossos com ele. Mas foi muito marrento nessa declaração, né, Mauro? Eu achei que o Abel, durante o jogo, ele fez uma mudança. Ele tirou o Mike, que estava jogando de ponta direita, colocou o Kusevich, fechou ali a sua defesa. O Botafogo já perdia por 2 gols. Assim, o colega ficou surpreso com o fato do Palmeiras resistir ao Botafogo com homem a menos. Eu achei normal. Mesmo quando houve a expulsão e a mexida que ele fez, com a mexida providencial, o Botafogo não ia chegar nunca ao empate. Se achasse um gol ali, seria muito. Então, não achei que foi nada de tão espantoso. O que me espanta um pouco é a quantidade de cartões vermelhos do Palmeiras para um time que todo mundo diz que tem uma força mental. Acho que para quem tem uma força mental é cartão demais. Lembrando que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores em função de um cartão vermelho, né? Eu não acredito realmente, continuo achando que se o Palmeiras não tivesse perdido o Murilo expulso naquela partida, seria o Palmeiras eliminado da Libertadores, acho que teria se classificado. Lembrando que o jogo anterior contra o Atlético no Paraná, o Palmeiras atuou sem o Scarpa e também sem o Danilo, que foram expulsos contra o Atlético Mineiro aqui em São Paulo. Então são expulsões que comprometeram demais o time da Libertadores. Poderia o Palmeiras estar hoje na final da Libertadores. Eu acho que para um time que tem uma tal força mental, que os colegas tanto falam, força mental, eu acho que é um pouco demais tanto cartão. Quem tem força mental consegue ter equilíbrio para não se descontrolar, para não perder a cabeça, para não tomar cartão. Do time tem mais cartão do que os jogadores que estão jogando. Então, assim, eu acho meio contraditório esse discurso da força mental em relação à quantidade de cartões que o Palmeiras recebe. Agora, o colega, eu acho que ele não percebeu ali, porque não foi nada de outro mundo. Ele fez uma mexida providencial correta, puxou ali um zagueiro, fechou uma linha defensiva ali com mais um homem, e falou, Botafogo, pode vir. Botafogo não vai entrar nunca. Botafogo em casa, como eu falei, tem uma das piores campanhas do brasileiro quando joga seus domínios. Vitória super bem administrada pelo Palmeiras. Eu não gosto de ninguém que tem essa marra meio arrogante. Que eu costumo dizer, tem a marra do bem e tem a marra que é arrogância, é a marra que você despreza os outros. Eu achei feio da parte do Abel dessa vez. Geralmente eu defendo, eu falo, tem que falar tudo na coletiva mesmo. Agora, Vanderlei Nogueira, você concorda? Exagerou na sua opinião? E outra, tem que também alguém dar uma entradinha no Abel, para ele diminuir um pouco, para ele deixar a bolinha dele cair um pouco, porque também, quando se torna uma marra arrogância, eu acho que as pessoas têm que começar a reagir para que não vire uma moda também, essa grosseria com os outros, porque o jornalista não fez nada.
Eu acho que tem que ter uma reação a isso, inclusive do Palmeiras. De falar, pô, Abel, segura, o cara não fez nada, porque ali ele quis humilhar o cara. Vai lá na CBF, faz o curso e vem aqui pro meu lugar. Olha, eu estou lendo aqui a resposta dele. Logo que ocorreu a resposta atravessada, surgiram muitos comentários nas redes sociais citando um episódio anterior que teria acontecido na partida Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, com uma pergunta do próprio repórter. E eu não sei exatamente se isso aconteceu, eu não vi, eu não ouvi, então eu não sei exatamente o que aconteceu naquele momento, naquele episódio, naquele jogo, se é que aconteceu, claro, entre Palmeiras e Fluminense. Pronto, agora falando sobre ontem, que é o nosso tema. A resposta, na minha opinião, caminhou para grosseria. Eu não senti na hora, entendi como grosseria. Ou o professor Abel Ferreira não entendeu a pergunta, ou ele estava disposto já a ser, eu vou procurar palavras aqui, descortês. Pode ser que ele tenha já entendido que deveria agir assim. O professor Abel Ferreira perdeu a chance, na minha visão aqui, pelo que eu estou notando, de explicar como é que ele faz o time superar quando tem apenas 10 jogadores em campo. Tem mais. É possível, o Mauro disse que talvez o companheiro não tivesse observado a mudança tática. Pelo contrário, eu achei que talvez ele tenha mesmo percebido a mudança tática. Mas aí fez a pergunta, dando gentilmente, eu entendi assim, a oportunidade para o professor dar mais detalhes sobre esse ajuste, que não é a primeira vez que acontece. E os jogadores assimilam rapidamente quando perdem um companheiro. Eu acho que foi essa. Ele deu a bola rolando para o Abel. Foi até doce demais a pergunta. Imaginem se naquela coletiva perguntassem o número de expulsões, quantos cartões ele recebeu. Seria, imagino, mais desconfortável. A resposta, para fechar, o tipo de resposta que ele deu, o tipo desafio, né, para a troca de lugares na entrevista, essa resposta eu entendi inoportuna e deselegante por parte do professor Abel Ferreira. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV com uma grande audiência e no YouTube. Voltamos já na Rádio Jovem Pan. Bruno, gostaria de falar também sobre essa declaração do Abel? Eu achei meio estranho. Eu estava ouvindo ali na hora. Eu até achei que ele não tinha entendido bem a pergunta. Não sei se é alguém que ele já teve algum problema, se ele já teve alguma discussão e já estava meio atravessado e respondeu. Foi estranho, não sei realmente ali. A pergunta não teve nada de ofensivo ali. Eu achei esquisito. Será que ele entendeu errado? Eu achei que ele tinha entendido errado. Mas enfim, não sei se tem algo anterior, se ele já tem alguma bronca com o rapaz, que eu nem sei quem é que fez a pergunta. Mas enfim, a pergunta não tem nenhuma justificativa para a resposta que veio. Né? E o Abel Ferreira, ele deu outra declaração que pareceu ali uma cutucada na mídia brasileira, né? Quando ele foi perguntado sobre o título do Palmeiras estar assegurado. Aí o Abel Ferreira deu uma outra cutucadinha. E aí a gente vai ver essa resposta do Abel. Eu já me habituei aqui no Brasil e já digo isto várias vezes aos jogadores, não se deixem enganarem por aquilo que vocês leem, que aqui as pessoas, nós ganhamos os jogos antes de os fazermos e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos, é dentro do campo. Ainda há bem pouco tempo tivemos aí uma final entre uma equipa brasileira e uma estrangeira, né, a disputar um título e já toda a imprensa tinha dito que tinham ganho. Não é? O respeito pelo adversário tem que começar por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos. Tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos. E aqui no Brasileiro, enquanto houver jogos para disputar, temos 9 finais. E é assim que nós que as vamos encarar. Cada jogo com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio e com esta vontade. E deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram a qualidade a todos os níveis. Técnica, tática, física e mental. Olha aí, o Vanderlei já estava reagindo aqui durante essa sonora do Abel Ferreira, porque o Vanderlei falou, isso não é verdade não.
A imprensa inteira falou que seria um jogo difícil. E aí, eu de novo vou ser sujeito para assumir. Eu fui um que eu falei. Sim, você Ó, foi o São minoria. Paulo é muito favorito, o São Paulo tem mais tradição que o Independente Del Valle, mas não dá para generalizar. A imprensa toda, na verdade, a grande maioria disse que seria dificílimo. Tinha gente até que dizia que o Independente Del Valle jogava melhor que o São Paulo. A gente tá voltando agora para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube, que o Abel Ferreira deu uma cutucada. A imprensa tinha dito que o São Paulo ia ganhar fácil e não ganhou. Mas, Vanderlei, você disse aqui nos bastidores, mentira, né? A grande parte da imprensa não falou isso. Eu não sei se ele onde ele ouviu, escutou, é possível que ele tenha ouvido ou lido alguém que tenha escrito isso. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Mas a imensa maioria, pelo que eu notei nas redes sociais, aqui no programa, você acreditou numa vitória do São Paulo. Você colocou sobre a mesa pela tradição, todo mundo falando que a torcida do Tricolor invadiria Córdoba. Isso tudo é verdade. Mas aqui, em toda semana, nós falamos sobre isso, porque era um jogo, né? Então vai chegar a hora. Nós dissemos muito claramente aqui que era um jogo que estava sobre a mesa, um jogo difícil. O Del Valle é um time complicado, um bom time. O São Paulo enfrentaria grande dificuldade. Eu lembro bem que eu, por exemplo, disse aqui uma coisa, pode ter certeza, o torcedor do São Paulo, ele vai sofrer. Eu disse isso aqui. Eu e todos os companheiros colocaram com outras palavras a dificuldade que aconteceria nesse jogo. O Abel dizer que todo mundo cantou vitória antes, não é uma generalização que não cabe. Ele pode ter lido, alguém disse para ele, estão falando aí, ou a imprensa, que vai ganhar. Olha, os torcedores do São Paulo estão dizendo. É verdade, aqueles que foram para lá foram cheios de fé, com muita esperança, acreditando pelo tamanho, pela história do São Paulo. Mas não, bater na mídia por uma coisa que não aconteceu, quer bater, pode bater, professor, fique à vontade. Mas eu só estou aproveitando o espaço para dizer que não foi bem isso que aconteceu. É isso. Agora, essa situação, né, parece que estava muito evidente ontem que o Abel não estava com o saco para dar entrevista. Porque, geralmente, o Abel Ferreira, ele leva ali numa coletiva de imprensa cerca de 25 minutos. É uma média do tempo que o Abel Ferreira fica em coletiva de imprensa, entre 18 e 25 minutos. Ontem, ele ficou 9 minutos na coletiva de imprensa. E a resposta do Duda pro repórter, o menino tem 20 anos, pô. Tá começando a carreira. É um garoto, pô. O garoto deve... Imagina, o garoto tem ali uma oportunidade, vai pra cobertura de um jogo. Foi um menino de 20 anos, eu tava lendo aqui. Então, mas é isso que eu falo também. Isso o cara tem que pensar também. Ele não pede respeito ao jogador. Imagina um moleque da base. Chega e é espancado pela imprensa. É humilhado pela imprensa. Esse moleque, ele deve ter ficado todo constrangido. É verdade, Vamp. 20 anos. Porque você fala, pô, vou numa coletiva. Quando você vai muito jovem, você fica até pensando na pergunta que você vai fazer. Como que você vai fazer. E pô, o cara dar essa resposta aí, pra mim, foi totalmente descabido. Agora, Bruno, na primeira pergunta da coletiva, por exemplo, quando ele foi perguntado pra comentar o jogo, ele responde da seguinte forma: mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade. Pronto. Ele acaba. Tava meio nítido que ele ontem tava meio sem saco pra entrevista. Ele não estava muito animado, não, mas assim, o Abel, ele tem a maneira dele de se comunicar, ela é muito parecida com o do José Mourinho, né? Que é a comissão toda, também. não só ele, sim, a comissão técnica dele é toda nervosa. É muito parecido, né? O Abel, ele sempre tem essa coisa, assim, de um confronto. Às vezes pode ser uma discussão com a imprensa, às vezes é com a arbitragem. Então ele tem essa maneira, né? O Abel, ele tem essa maneira sempre de ter algo a rebater, assim. Ele sempre tem as posições dele, ele sempre rebate alguém. É a maneira que ele se comunica, é muito parecido com o Mourinho. Então, aliás, eu acho assim, os times do Abel são muito parecidos com os times do Mourinho, também jogando futebol. Alguns comparam com o Felipão, não, eu acho que ele é mais parecido com o Zé Mourinho. São times que às vezes que não tem vergonha nenhuma de jogar todo atrás quando ele acha que é um jogo para isso, mas que também sabem jogar à frente. Já teve time do Mourinho, do Real Madrid, que fez mais de 100 gols no Campeonato Espanhol. Mas os jogos mais marcantes do José Mourinho são aqueles lá com o Barcelona, do Guardiola, em que ele põe o Real Madrid para jogar todo atrás. Como o Abel
fez com o Atlético Mineiro ano passado na Libertadores. Eu acho ele muito parecido com o Mourinho, tanto nas ideias de futebol quanto na comunicação. Se você pegar entrevistas do Mourinho ali nos tempos em que ele era um dos principais técnicos do mundo, é sempre muito parecido, sempre tem algum confronto. Tem razão nessa resposta, Abel Ferreira, Mauro César? Não sei. Não sei se tem razão. Igual a ele ontem na coletiva. Não sei. Curto e grosso, pá, foi. Não sei. Vamp. O que dá sobre... Você acha que ele tem razão nessa resposta? Não, pô. Eu acho que ele foi deselegante, ignorante, né? E já tinha tomado cartão, já estava no campo já nervoso. Se eu não me engano, acho que 42 cartões em 2 anos. Amarelo. Mas contando com tudo, tá suspenso de novo. Depois dele é o Zé Rafael. O Zé Rafael tem 3 expulsões com cartão vermelho. Né? Acho que o time ganhou, era para ir para uma coletiva mais leve, professor. Pô, mais 3 pontos. Somou 2 jogos fora de casa, conquistei 6 pontos, Atlético e Botafogo, e ele estava muito mal-humorado mesmo ontem. Ontem ele estava curto e grosso, deixando claro, e também uma declaração... O pessoal estava comparando ele com o Muricy, porque o Muricy pelo menos é um pouco mais elegante do que ele, né? Que é nervoso também. Só que o Muricy demorava 1 hora, que nem o Rogério Ceni, para ir depois da coletiva. E o Abel ontem foi curto e grosso. Mas isso é uma coisa que até eu, às vezes, defendo ele. Eu falo, o cara tem direito também, dá uma cutucada nele, ele tem direito de responder. Tem direito de ser... ontem deu nada. Mas ontem eu achei exagerado, principalmente dessa do garoto. Entendeu? A outra que ele diz que a imprensa, às vezes, quer taxar de campeão. Eu mesmo sou um. Então eu assumo mesmo, ele pode falar, ele pode responder. Inclusive, porque eu fui um que falei, o São Paulo vai ganhar do Independente Del Valle. É o São Paulo, tem até jogadores de mais peso do que o Independente Del Valle. E aí ele falou isso. Agora, sobre a pergunta do garoto, foi muita humilhação ali ele responder. Por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Tipo, eu sou muito mais que vocês porque eu sou treinador. Vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF e façam um curso. Então foi meio que uma humilhação para um garoto também, que nem é um cara já veterano que poderia responder a ele. Então ali eu achei errado. Mas eu sou um que defende esse jeito do Abel Ferreira, de responder. Eu sou um. Se me atacam, eu vou atacar de volta. Então ele tem razão. Eu vejo os outros programas tudo também, que eu paro para ver. E todo mundo concorda com o que o professor Vanderlei falou, que foi deselegante. Ele é um cara que chega no país, né? Ele vem pro Palmeiras sem título nenhum, vem de um time pequeno na Grécia. Foi muito bem recebido. Ninguém questiona o Abel, o trabalho dele, né? Ganhou tudo, se ganhar o brasileiro, tudo que é possível ganhar, né? Quando a gente fala ganhar mundial, aí você vai pegar um time europeu, né? Que nem foi com o Chelsea, os investimentos muito maiores, né? Todo mundo comenta mais a atitude do Abel como pessoa, não como treinador, né? Às vezes assim, um pouco mais, o time dele mais fechado, esse ano até eu acho que melhorou muito a parte ofensiva. Ele mesmo já chegou a dar declarações de que ele treina muito a parte ofensiva, as pessoas não veem, fica às vezes 1 hora e 15 treinando com seus atacantes, né? De fato, o Palmeiras melhora mesmo na parte ofensiva, né? Então, ele é muito bem tratado no Brasil. Ele ganhou o título como cidadão paulista. Não, ele é muito bem tratado mesmo, ele é elogiado por todo mundo. Ele já foi muito criticado, inclusive por mim, mas hoje ele é muito elogiado, inclusive por mim também. Mas não tem que ter uma troca. Você vê que eu sou cidadão aos Não, Wander, eu só digo que se você for atacado, eu sou um. Vai me atacar, vai levar de volta. Sempre. Bom. Ele tem esse direito. Agora, o garoto, por novo, ali pra mim ele exagerou. 20, anos. Tudo certo. Eu só queria dizer assim, não é porque ele é bem tratado, que nós demos alguma coisa para ele porque nós o tratamos bem. Não é nada disso. É porque ele mostra competência naquilo que ele faz, tem vencido, tem sido, digamos assim, criativo até para resolver problemas. A gente sempre elogiou as coisas. Agora, isso não impede que você cometa, entre aspas, né, a heresia de discordar de alguma coisa que ele faz. É isso. Quer dizer, quando ele ganhou aqui com 10 jogadores, o clássico, naquele de virada, eu pelo menos disse aqui, eu estou dizendo mas todo mundo seguiu essa linha, né? Só falamos com palavras diferentes. Puxa vida, olha, eu não vejo técnico, o Bruno tem boa memória, sabe disso que eu falei, eu não vejo o treinamento do Palmeiras, mas não sei não, mas eu acho que ele deve treinar esse time com 10 jogadores, para quando enfrenta uma dificuldade como essa, saber como superar, como é que rapidamente, olha, saiu um, vamos já nos arrumar, nos ajeitar,
para que não tenhamos grandes problemas. Quer dizer, se valorizou sempre muito o trabalho dele. E quando ele erra, ou na visão das pessoas, claro, tem gente que não concorda, eu concordo. Eu discordo, concordo, enfim. Quando ele não faz aquilo que a gente acha que é o mais certo, a gente fala. Só isso. Não pode ser uma palavra una. Eu estou batendo, faz uma tecla aqui. Parece humano que eu estou falando que ele deveria colocar o Endrick para jogar. Toda hora eu falo isso aqui. Parece um mantra. Toda hora eu falo. Ele acha que não é o momento. Então, é um direito dele. E é um direito da gente. E entender que poderia colocar para curtir um pouco esse garoto, a torcida curtir um pouquinho esse garoto em campo. São opiniões diferentes. Então, quando ele dá, digamos assim, comete essa descortesia que ele fez, não dá para dizer que, olha, realmente é o jeito dele. Não é. Sabe, não se pode entender que é a mesma coisa, sinceridade e descortesia. Sincerão é uma outra coisa. Sincerão, olha, eu sou sincerão, que entrevista sincerão que ele deu, ele ou qualquer outro. Tudo bem. Então, não é a mesma coisa. Sincerão e descortesia. São coisas diferentes. Então, eu acho que ontem ele foi. Que heresia. Mas eu estou cometendo essa heresia, entre aspas, dizendo que não concordo com o que ele fez ontem. É isso.